Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Como sempre, é muito bom estar aqui. E eu espero encontrar você muito bem, deixar você muito melhor, edificar sua fé. Eu e meus convidados, esse é o nosso desejo. Edificar você. Eu sou muito edificada à medida que eu vou ouvindo os feitos do Senhor. O salmista disse: não morrerei, mas viverei, e verei os feitos do Senhor. Eu vivi momentos que eu achei que a morte era a saída. E olha, que eu tenho vivido, hein? E tenho contado, falado dos feitos do Senhor. E eu tenho podido ver essa glória. Quantas pessoas que pensaram, para mim não vai ter jeito, não tem saída, eu não vou conseguir. Ah, não, nunca, não é para mim. Todos conseguem, eu não. Ah, quando elas se abrem para o Senhor, elas logo descobrem que elas podem muito mais. A graça do Senhor é derramada, o favor dele. E elas começam a viver muito bem, a amar a vida, a desfrutar dela, a construir uma grande vida, a ver os feitos do Senhor e falar dos feitos do Senhor. A Bíblia diz: pois em ti está a fonte da vida. O Senhor é uma fonte de vida. Tem um versículo que diz: a fonte das águas vivas. E quando nós passamos a andar com Ele, nós desfrutamos dessa vida que flui, somos capacitados, somos favorecidos e vivemos a glória dele. Passamos a andar de glória em glória. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declare Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro. Sim, com o Senhor, nosso futuro está garantido. Como disse o salmista, o Senhor garante o meu futuro. Tem jeito. Ele é a porta. Quando você passa por essa porta, você encontra pastagens. Sejam muito bem-vindos, Daphne, Gabriel. É um prazer ter vocês aqui. E nós vamos edificar esse povo. Amém. Em nome de Jesus. Gabriel, bom, como a maioria, você não fugiu à regra, o que ultimamente isso eu ouço mais do que eu não gostaria de jeito nenhum de ouvir, mas ouço muito. Eu fui criado num lar disfuncional. E você
foi criado num lar disfuncional. Sim. Com brigas, sua mãe tomando muitos medicamentos. Dos dois lados, um histórico familiar de muita destruição. Você disse a começar pelo seu pai, usuário de drogas, que você chegou a presenciar, bebida. Dos dois lados, usuários de drogas. Você disse que tem assassino, estuprador. E o que falavam sobre você e a sua irmã, por exemplo, é que você ia seguir o mesmo caminho e ela seria uma prostituta, não teria futuro. Isso mesmo. Isso era o que a gente mais ouvia. Continuamente. Continuamente. Sua mãe vai fazer igual a sua avó faz. Vai visitar você na cadeia, no presídio e, né, assim por diante. Isso era o que a gente mais ouvia. Tanto eu como a irmã. A gente cresceu ouvindo tudo essas sentenças. Muitas sentenças. Bastante. E da família, principalmente. Não era de pessoas que nos acompanhavam, de amigos, vizinhos. Os próprios familiares. Familiares. Eram eles que jogavam as sentenças. Muita miséria. Bastante. Muita. Você disse que teve dia do almoço ser uma manga. Uma manga. Adorava quando chegava a época de fruta. Pelo menos tinha algo certo que a gente ia almoçar, né? Uma fruta. Você falou que às vezes pegavam retalhinhos dizendo que era para os cachorros, mas vocês tentavam tirar alguma coisinha ali e fazer para comer. Isso. Meu tio pegava, né, ia nos açougues para pedir. E ele não falava que era pra gente. Que eu acredito que o açougueiro ia falar, daqui não dá pra comer. Falava que era pros cachorros. Né? Os cachorros também comiam, mas na sua maior parte era pra gente. Então a gente arrancava o sebo que tinha, não era gordura, era sebo mesmo. E pegava os pedacinhos de carne pra temperar e fritar. E aí era a nossa mistura por muitas vezes. E meu tio, esse mesmo tio, conseguia... Ele pegava, na verdade, reciclagem. E muitas vezes achava pão, essas coisas. E levava pra gente comer também. Comida do lixo. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Não foi uma nem duas. Foi por um bom tempo na minha vida. As coisas eram bem difíceis. Sim. Minha mãe, por muitas vezes, pedia pro vizinho, né, um pão, um leite, porque ela mesma não tinha condições de comprar. Até que eles se separaram mesmo. E você disse que seu pai te fez muita falta. Sim, eu não tive tanto contato. Igual um filho, né? Hoje a gente tem o entendimento e o quão importante que é um filho ter. Você falou que era um sentimento de orfandade, um vazio. Você se sentia pequeno por dentro, inseguro. Sem valores. Sem valor próprio e com valores e princípios bem... Quer dizer, com valores baixos mesmo. Princípios... Nem sabia que era isso. Totalmente. Vivia dessa maneira. E aí buscava, né, preencher isso de uma forma totalmente errada. Você falou que o seu valor, você só se sentia bem sendo um conquistador. Sim.
Então você se viciou nisso e partiu para isso. Quer dizer, eu só estou bem, eu sou uma pessoa importante porque eu conquistei aquela menina, porque saí com aquela mulher casada e tirei a virgindade daquela ali. E você foi entrando nisso. Era o seu valor, era o que era importante para você. Era como você encontrou essa forma de existir. Sim, achava que isso daí era a minha maior conquista. Conquistar as mulheres. Nossa, pra mim era... Eu olho para essa mulher, eu vou seduzi-la e... Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou tentar chamar a atenção dela pra alguma coisa. E aí, quando você conseguia seduzir, aí, ó... E aí falava, né, pros amigos, ó, isso daí tá no jeito já. Tô conversando, marquei o encontro. Essa pra mim era meu modo de viver. Desse jeito. Bem próprio de quem não teve a presença do pai, esse suprimento, e aí se torna mulherengo. Sim, era mulherengo. Porque não tem, os valores são baixos, então encontra na conquista. Você era viciado em conquistar. Era viciado. E esse vício se tornou um padrão, que é um sistema vicioso. E você diz que o seu pai sempre foi um homem mulherengo, inclusive de estimular você. Olha aí, filho. Olha essa moça aí. Vai lá, rapaz, conversa com ela. Você é novo, aproveita a tua vida. E assim por diante. E miséria. E sua mãe muitas vezes não conseguindo levantar da cama. Portanto, os medicamentos, ela se viciou em analgésicos, né? Sim, viciou, remédio forte. E foi um baque. Porque, como eu disse para a senhora, agora a coisa vai melhorar. E, na verdade, a coisa só piorava. Você falou que vocês viviam mudando. E sempre com aquela ideia de que, não, lá vai ser melhor. Sempre a ideia do lugar. Isso. Né? Muda de lugar, então vai ficar melhor. Vai melhorava. pagar, o aluguel vai ser menor, a energia vai ser menor. Né? No caso, quando a gente foi morar na chácara. Não, é uma casa boa. E realmente era uma casa muito grande, espaço muito bom. A energia era barata, o aluguel, etc. Agora vai sobrar dinheiro. E esse dinheiro a gente nunca via a cor dele. E sabíamos para onde ia, que era para os remédios que minha mãe tomava. Você disse que vocês chegaram até ir morar numa escola para poder abrir essa escola. As dificuldades eram muitas. Sim, a gente mudou, né, para uma escola, na ideia também que agora, porque não pagava absolutamente nada. Não, agora vai ter dinheiro, a gente vai ver melhor. Que agora não tem essa despesa. Não tem nenhuma. Água, internet, luz, aluguel. E dava tudo errado. Olha, vocês só vão abrir e fechar a escola. Nossa, agora todo mundo comemorou. Mas aí quando a realidade começou a aparecer, tava pior. Sempre piorando. Nunca crescendo, evoluindo, mas sempre retrocedendo. Era uma miséria pior que a outra. Desse jeito. Você disse, estava contando que você lembrou ainda de algo, de você vender maconha. Sim. Você não conseguia trabalho, você disse que começou a vender bolo, é isso? E você disse, agora vai. Isso. Eu até às vezes conseguia, mas eu nunca tinha uma constância. Sempre... Você era inconstante. Demais. Eu ficava 6 meses num lugar, 7 meses, e aí a coisa começava a desandar. Ó, você vai ser mandado embora. Você vai ser mandado embora. Sempre assim. Aí eu falei, não, agora eu vou abrir meu próprio negócio. Agora eu vou fazer bolo.
era bem, né? Nos finais de semana, como eu falei para a senhora, vendia bem. Mas nunca era uma crescente. Não tinha. Justamente porque eu também não era dizimista e não era ofertante. Eu pegava o dinheiro. Ah, não, né? Eu vou ter que pagar essa conta. Realmente, eu pagava a conta da farmácia, né? Sustentava, acabei esquecendo de falar isso para a senhora. Sustentei visto de amigos. Ô, rapaz, eu tô sem dinheiro. Não, vai lá, compra esse fardinho de cerveja aqui. Sempre desse jeito. Dessa maneira. Nunca dava certo. Nunca. Eu tinha dinheiro pro domingo, porque eu vendi na sexta e no sábado. Na segunda-feira, que dinheiro? Acabou. Ou seja, você não era continuista, não era estável, não tinha profundidade nenhuma, valores baixos, sem perspectiva. Você olhava para o futuro e parecia que não ia ter um futuro. Isso. Tinha não sei nem se eu posso chamar de sonho, né? Eu quero uma família para não repetir a história, né, ali onde eu estava vivendo. Mas como, que jeito? Não sabia. E por muitas vezes eu falava, nem compensa mais sonhar com isso. Não vai acontecer mesmo. Por conta de tudo que eu vivi, que eu vi, que eu presenciei com os meus pais. Essa insegurança fazia também com que você tivesse um orgulho. Você disse que qualquer coisa você achava que era menor e você queria ser servido e não queria servir ninguém, porque tudo te diminuía. Como você não via o seu valor, você não sabia quem você era, ou você já olhava para as coisas como isso é uma coisa menor. Então isso vai me diminuir. Era esse o seu olhar. Isso me diminui. Isso aqui é uma coisa pequena. Próprio de quem ainda não se encontrou e não tem identidade. Não tinha identidade nenhuma. Tinha identidade que o mundo passava para mim. Né? Você tem que sair com as mulheres. Tá difícil? Vai nas vias, fácil. Vai vender uma droga. Vai tentar vender. Atrás do dinheiro fácil. Atrás do dinheiro fácil. Vai tentar vender. E foi o que eu fiz. Né? E era essa a minha identidade. Vivia dessa maneira. Esse era o meu modo de vida. Você disse que o melhor momento da vida de vocês foi quando a sua mãe encontrou o programa? Isso, ela encontrou o programa em 2007, se me falar em memória. E foi para o Ministério Mudança de Vida. E foi para o Ministério, agora aí melhorou. A coisa começou Você falou a evoluir. Que esse momento da vida de vocês foi a primeira vez que você viu as coisas andarem. Foi. Falei, agora vai, né? E foi. Até que ela desistiu também. Até que ela saiu. Aí a coisa desandou. Quando ela desistiu, ela parou, ela até foi para uma outra igreja, mas descambou mesmo e nada foi. Sim, a coisa piorou. E eu, por muitas vezes, eu falei para ela, mostrei para ela. Só que uma coisa é fato, eu mostrar para ela, mas eu vivia de uma outra maneira. Você não tinha testemunho também? Nenhum. E por muitas vezes, eu ouvia assim, o que você está fazendo na igreja? Porque aí, Gabriel, você foi também. Foi. Sua mãe parou e você foi. Só que você frequentava, você estava ouvindo a palavra, mas a sua conduta era uma conduta errada. Você não mudou. Por muitos anos, você estava dizendo que você perdeu muito tempo. Mais de 10 anos. Porque você estava na igreja, você até participava de trabalhos, mas você não tinha dado lugar a uma renovação mental, uma mudança de caráter, e isso só atrasou a sua vida. É muito importante dizer isso, porque isso é comum. A pessoa vem, ela está lá,
Às vezes até ela vem continuamente, mas ela não deixa entrar. E ela mantém aquelas práticas. E a vida dela, naturalmente, não vai andar. Não vai fluir. E é onde ela vai sofrendo fracassos, frustrações, porque ela está enxugando gelo mesmo e vai continuar enxugando. Porque a pessoa, às vezes, ela quer se convencer. Não, mas eu fiz o evangelismo, mas fiz isso. Você fazia. Só que, quando você tinha que ir lá, ser o conquistadorzinho... Era o Porque primeiro. você não tinha lançado a sua ansiedade no Senhor, não tinha feito de Deus o seu Pai eterno. Você não tinha tido um encontro real com Ele. Não, eu estava na igreja, eu estava no melhor lugar, recebendo o melhor alimento. Mas não estava aproveitando. Nem um pouco. Eu estava pisando naquilo que o Senhor que Deus tinha dado para você. Estava igual ao Saul. Você desprezou a minha palavra, eu também te desprezo. Eu digo isso porque por muito tempo eu não conquistava nada. Justamente porque eu desprezava. Mas não conquista, meu querido. Não vai. Não vai. Isso é muito importante a gente frisar. Não vai. Não vai. Só tava a pessoa está lá, só que a conduta dela é toda errada. E não é falta de palavra, não é falta dela estar num bom ambiente. Ela está tendo oportunidade. Mas a vida é feita de decisões. E você precisava de uma decisão, né? Precisava. Mas eu sabia que essa decisão ia trazer responsabilidades. Eu não queria responsabilidades. Você falou uma coisa muito importante. Você começou a olhar para a vida do Natan e ver o Natan decolar. A vida do Natan mudou. Só que você viu que o Natan pagava o preço. E você queria aquilo, mas você não queria pagar o preço. E por muito tempo, você quis muitas coisas, mas não quis pagar o preço. Não, eu não queria sair da minha zona de conforto. Eu queria permanecer ali. Mas eu queria várias conquistas na vida. Mas eu também não queria fazer o que a palavra estava me pedindo para fazer. O que a fé exige. Exato. Você disse isso é outra coisa importantíssima. A pessoa passa a vida dela dizendo, eu quero, eu sonho, eu desejo, um dia terei, um dia serei. Mas ele não quer pagar o preço. Você não queria. Não, eu queria o resultado. Você só queria o resultado. Só. Me deu o resultado. Só queria isso. O processo, não. Pulava processo. E todos os processos que eu pulei, eu voltei. E eu tive que passar pelos processos. Por fim, é exatamente isso. Você vai até aqui, você quebra, volta lá atrás. Vai pro final da fila, né? Sim, muitas vezes. Só perdendo tempo. Até que você já estava uma pessoa totalmente desacreditada, inclusive pelas suas lideranças, né? E ninguém estava querendo aprovar essa sua vinda. Você abriu. Teve um momento que nós abrimos uma oportunidade de fazer experiências por 30 dias com quem quisesse. E aí os líderes começaram a selecionar quem queria para mandar, mas ninguém queria apoiar mandar para São Paulo, por causa do seu histórico. E até que me foi perguntado isso, pode permitir, estão perguntando, ninguém quer permitir. Eu disse, permita, traga. Se não funcionar, ele tem 30 dias, ele volta. E essa foi a oportunidade da sua vida, né? Foi a oportunidade. E você não tinha, nem os líderes queriam permitir mais, porque as oportunidades com você já estavam esgotadas. Isso. Todos me deram oportunidade. Só que eu traí todos. E principalmente eu traí o próprio Deus.
com cada oportunidade, porque é uma coisa que ela sempre fala. Quando a pessoa te dá oportunidade, porque Deus tocou no coração dela. Porque acima de qualquer coisa, Deus está acreditando em você. Só que eu mesmo não acreditava em mim. E eu me sabotava. E todas as oportunidades, os portais que eram abertos, quem fechava? Eu. E depois eu fiquei sabendo que quando você chegou, junto com aquela turma que veio naquela época, um dos líderes que estava aqui naquela época olhou e disse assim para um outro líder: mas como deixar esse rapaz vir? Esse rapaz está aqui? Tanto que você, exatamente o que você acabou de falar, você traiu, você teve a oportunidade, você traiu e eles perderam a confiança. Total. Eu ouvi. Você não serve nem para fazer sabão. Não serve para fazer nada. Fora as sentenças que eu já tinha, que eu sempre ouvia da minha própria família. Não vai. Vai ser mais um na vida. Bom, aqui você foi realmente trabalhado. Seu caráter foi trabalhado. Você disse que você temia ainda o Pedroso, porque muitos acabavam levando algumas informações e colocando que ele era o responsável da pessoa ter voltado. E você começou logo a perceber que ele queria te ajudar. Ele queria me ajudar. Só que ele te corrigia. Corrigia. E eu não queria a correção. Nem um pouco. Justamente. E o trabalho foi árduo. Foi um processo. Tava igual o Jacó. E você passou na trave de ser mandado de volta algumas vezes. Sim. E eles foram te ajudando, e mostrando, e trabalhando. E foi a primeira vez que alguém parece que foi assim, até no talo com você. Foi. Nunca ninguém tinha feito isso comigo. De pegar mesmo assim e dizer: não, meu filho, não vai passar nada. Seja ou homem. Você vai mudar agora. Exato. Senão, era a sua chance. Era tudo ou nada. Não tinha meio termo. E por muitas vezes, como eu falei pra senhora, eu não... Nossa, mas... Poxa vida, ele tá bravo comigo. E aí eu lembrava, né, do que as pessoas tinham dito pra mim lá em Rio Preto. Eu vou embora, é o Bispo Pedroso. Aí, ó, tá explicado. Ele vai criar um meio de me mandar embora. E aí até que eu falei pra ele, ele falou: rapaz, eu não posso fazer nada. Quem sou eu? É que como você precisava trabalhar aqui, o que acontece quando uma pessoa ela tem o espírito de rejeição? Quando ela é corrigida, ela acha que ela está sendo rejeitada, mas ela está sendo amada. E você tinha essa visão. Eu tinha. Quando ele me dava uma bronca, eu me sentia rejeitado. Teve uma vez ainda que ele falou assim: toda vez que eu te dou uma bronca, você recebe mal. Eu falei: não, bispo. Não, que isso, jamais. Aí ele me mostrou. Falou: olha como que você tá agindo nisso daqui. Aí eu falei: o senhor tem razão, eu não tinha percebido. Todo momento, e foi o que eu falei pra senhora, ele foi um pai pra mim. Me mostrando, trabalhando comigo. Você falou isso, que você queria um pai. Eu queria. Eu tinha um pai, mas eu acho que não faltou a firmeza, né? Olho no olho, seja Você tinha homem. Um pai, mas você queria um pai que trabalhasse com você, que lidasse com você, que corrigisse você, que ensinasse você a ser homem. Sim, eu me lembro do testemunho da Elines. Eu queria ouvir um não. Não, não é pra você. Isso não é atitude de homem. Homem faz isso. E não isso. Ajuda as palavras e palavras. Você foi sendo confrontado até que você foi e confessou tudo, abriu mesmo. E foi a limpeza
Foi acontecendo, a limpeza, o trabalhar. E ali teve o período que você, inclusive, foi colocado no banco e aquilo foi mesmo um trabalhar importante. Foi um processo, só que agora você não pulou os processos. E de alguma forma era Deus te guardando e te ajudando, porque em alguns momentos você passou perto de voltar, né? E aí Deus livrava, vinha outro livramento, e foi indo. Era Deus mesmo dizendo, não, luta um pouquinho mais com ele, vai um pouco mais, vai um pouco mais. E a coisa foi fluindo e você começou a viver uma realidade diferente, né? Sim. Porque mudou aqui. Aí mexeu, entrou, né? Entrou. Eu precisava passar pelos processos. Não gostava. Eu queria o resultado, mas não queria a dor. Porque dói. Mudanças dói. Queria mudar, mas não queria sentir a dor do arrependimento. E aí veio nas palavras. Foi o que eu falei para a senhora. Foi uma semana toda. Confessa. Confessa. E eu, não, Senhor. Eu me arrependi já. Já tá de bom tamanho. Ou seja, uma obediência parcial. Me arrependi, eu batizei, né? Eu fiz isso e aquilo. É que tudo que você esconde tem poder sobre você. Sim. Enquanto você não põe tudo na mesa e diz, chega. Exato. E por muitas vezes eu tava fazendo algo e vinha tudo. Confessa. E a palavra. E a palavra até chegar num culto do Bispo Pedroso. Agora é a tua última oportunidade. Ou você confessa e aproveita que você tem graça, que aproveita que o portal tá aberto, vai. E foi o que eu falei para a senhora. Parecia que só tinha eu naquele lugar. Mais ninguém. E aquele dia eu falei, eu vou confessar. Não foi fácil. Porque tinha tanta coisa, mas tanta coisa que eu falei, acabou. Já tinha batido na trave algumas vezes. Falei, agora não tem mais. Mas muito pelo contrário, né? Ali era o portal aberto, realmente para você passar para um outro nível. Sim. Uma outra estação, né? Sim. É tudo diferente quando a gente tem graça para fazer. Fluir. Deus curou seu destino. Totalmente. Totalmente. Eu sei. Seu caráter foi mudado. Sim. Você é outra pessoa. Sim. Porque muita gente vai ouvir seu testemunho e gente que conheceu você. Sim. Líderes que lidaram com você e perderam a esperança. Que não acreditavam. Hoje eu sou. Hoje eu posso confirmar. Antes não. Antes eu não era. Porque antes eu não conhecia Deus. Estava na igreja, mas não conhecia. Não. Você teve um encontro com o Senhor? Tive. E eu precisava disso. Necessitava desse encontro. E aqui eu encontrei. Com tudo que eu passei. Mas valeu a pena. Tinha muita coisa para mudar. Bastante. E eu achei que eu não ia conseguir. Você achou? Por muitas vezes. Não vai dar certo. E a palavra vinha, a senhora falava. Vai. Confia em Deus, confia na palavra. E todo mundo, né, os bispos me ajudando. E eu agarrei a oportunidade. Todas as sentenças foram quebradas, as previsões contrariadas? Foram. Depois que eu aprendi a quebrar cada sentença. Como a senhora sempre fala. Identifica e vai. E repreenda, quebra, não aceita. E tudo que foi dito, que foi falado sobre você, você vai declarar o contrário. E foi o que eu fiz. Eu não aceito repetir histórias. Você encontrou a Daphne, casaram, começaram a trilhar um caminho juntos, ministerial. Se contassem para você lá atrás que você chegaria nesse nível, esse Gabriel, com essa vida, com a família que você desejou, você não acreditaria? Não.
Nunca nem passou na minha cabeça. Que confiariam em você e colocariam algo tão grande nas suas mãos? Não. Era impossível para mim isso. Eu achei que nunca ia conseguir. Acreditava nisso. Você acreditava? Acreditava. Não é para mim. Mas aí a palavra vinha. É para você. Era como que você nunca fosse ser alguém, fosse construir uma vida realmente gloriosa. Não. Eu achei que eu ia repetir histórias. E por muito tempo eu me vi repetindo história. E foi o que eu falei para a senhora, dentro do melhor lugar, fazendo tudo que é errado. Sendo um obreiro. Mas aí a palavra vinha, você tá em falta na balança. Qual o conselho que você dá, a mensagem, para alguém que está aí há muito tempo, só perdendo tempo, enxugando gelo, porque quer o resultado, mas não quer o processo? Passar pelo processo. E tudo começa através de uma decisão. Porque enquanto a pessoa não se levanta, não se posiciona, não vai adiantar. Ela vai ficar se enganando, se iludindo, enxugando gelo e tendo resultados nada. E é o que a senhora sempre fala, é uma coisa diferente. Você deita cansado, mas seu dia foi produtivo, você produziu, tudo fluiu. E eu deitava cansado, frustrado. Porque eu fazia as coisas, mas nunca era 100% realizado. Dormia frustrado. Então é uma decisão. E é o que a própria Bíblia fala, que Deus ele nos mantém tão ocupados com as alegrias da vida que nós esquecemos do passado. E foi o que Deus fez comigo. Tem coisa que ainda às vezes vem eu falo, meu Deus, como eu fiz isso? Então vale a pena. E essa alegria que tá pra mim, que hoje eu vivo, a pessoa, todo mundo pode ver. A partir do momento que ela se posiciona. É um portal que eu acredito que esse portal ele é 100% aberto para todos. Basta querer. Você pode viver uma vida alegre, com resultados. Está à tua disposição. Ou seja, decisão. Eu tomei. O que você diz para esses líderes que lutaram tanto com você? Você deixa esse conselho, não desista de outros? Exato. Não desista. Foi importante eles não terem desistido de você? Foi. Eles não desistiram. E principalmente a senhora, que acreditou. Por mais que muitos não acreditavam mais. Bispo, pode mandar? É isso mesmo? Manda. Pode mandar. É a oportunidade da vida dele. E quando a pessoa entende, é isso. Então eu tenho que fazer valer a pena. É isso que eu quero dizer para você. Senão, eu vou repetir histórias. Vale a pena. É fazer valer a pena. É viver de uma forma intencional. Você viu que Deus, Ele investe nas pessoas, né? Todo dia eu vejo isso. Todo dia. Elas jogam fora, mas Ele investe. E eu joguei fora. Por mais de 10 anos. Até um dia que eu falei, não. Chega, não é pra mim isso. E tomei a decisão. Valeu a pena. Sempre vale a pena toda decisão em Deus. E Deus investe em nós. E nós temos que tomar a decisão de fazer valer a pena todo esse investimento. Sim, todo dia. É acordar e viver de uma forma intencional. Viver de forma intencional. É o que a senhora falou um tempo atrás no culto. Hoje eu acordo, eu estou dentro do templo. No meu caso, 3 passos que eu dou, eu estou no altar.
pra mim é uma coisa maravilhosa. Eu achei que eu não quero viver isso. Deus cura o meu destino. Eu sei quem que eu era pra ser, eu sei. Eu sei aonde que eu tava, e eu sei de tudo que me foi dito. Antes eu não conhecia Deus, hoje eu conheço. E quero conhecê-lo mais, porque eu preciso dele. Maravilhoso. Daphne, minha filha, você também foi criada num lar com muitas brigas. Sim, bispa. Bastante brigas, mas a menininha do papai. Então, eu tenho muita lembrança com ele de criança, estando no parque, jogando pedra no rio, andando de bicicleta. Mas eu também convivi com muitas brigas dos meus pais. E minha mãe sempre muito estressada, sempre muito brava, ela só brigava. Então o meu pai sempre foi meu super-herói, né? Você era muito apegada a ele. Eu era. Eu adorava sair, sempre esperava o dia do passeio da bicicleta. Meu pai colocava a cadeirinha na frente ou às vezes atrás e ele me levava para todos os lugares. Então eu adorava isso. Só que teve um momento de uma das brigas que separaram. Minha mãe e meu pai já não se suportavam mais. E eu tinha 8, 9 anos nessa época e não entendia muito bem tudo que estava acontecendo. E eu ainda tinha um pequeno contato com meu pai, mas já não era mais aquela esperança de ver o meu pai chegar em casa. Eu adorava ver ele chegar em casa. E às vezes eu esperava, eu ouvia a chave já eu já gostava. O meu pai chegou. E isso de alguma forma, foi afastando, né? Eu ainda via ele a cada 15 dias, mas ele também já tinha uma outra esposa. E ela deixava bem claro pra mim que eu não era bem-vinda na família nova, né? Ela tinha um filho mais novo, bem mais novo, era um bebezinho. Ele, por incrível que pareça, ele tinha o mesmo nome que o meu irmão. Mas ela sempre deixou claro pra mim que eu não era bem-vinda. E eu nunca falei isso pro meu pai, eu guardava isso. Não falava, mas também... Sofria. Sofria em silêncio, né? E com o tempo meu pai começou a trabalhar muito também, então eu ficava mais com meu avô do que com meu pai. E foram 2 anos mais ou menos dessa forma, que então eu não tinha mais tanto contato com meu pai, eu tinha mais com o meu avô só. E quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, meus pais voltaram, tentaram mais uma vez, mas continuaram com brigas, meu pai sempre querendo estar no mesmo lugar, minha mãe querendo crescer e avançar. Nesse tempo da segunda vinda, da segunda reconciliação, minha mãe já estava no ministério. Ela conheceu o ministério em 2010, porque ela via 2 crianças completamente dependentes dela e ela não sabia o que fazer. Mas ela ouviu. Hoje ela entende que foi o próprio Espírito Santo que ela ouviu dentro dela. Busca agora. Vai buscar uma igreja agora enquanto eles são crianças. Porque na adolescência você não vai ter mais controle deles. Você não vai conseguir discipliná-los. E foi isso que ela fez. Ela passou para algumas igrejas até encontrar um ministério em 2010 e daqui ela nunca mais saiu. Ela sabia que aqui era o canal da bênção da vida dela. Você disse que ela veio e obrigava vocês virem também. Sim. Eles voltaram a se separar. Sim. E aí sim foi quando algo marcou muito você e foi uma grande guerra. Isso. Porque ele foi embora. Exatamente. E sumiu. Você
começou a ver ele muito pouco. E isso criou dentro de você um sentimento de abandono, uma insegurança, que a partir daí você começou, sem perceber, porque você foi depois entendendo isso melhor, você tinha medo de ser abandonada. Sim, eu sempre achava que a qualquer momento podia estar tudo bem. A qualquer momento alguma coisa ruim ia acontecer. Eu ia perder alguém e eu sempre me culpava. Eu sempre achava que era a minha culpa de alguma coisa acontecer. Por conta das brigas com a minha mãe. E minha mãe também sempre... Às vezes eu até queria agradar a minha mãe fazendo algo em casa, mas ela sempre... Isso ficou marcado. Porque às vezes ela falava assim, lavou a louça, mas não fez isso, mas não fez aquilo. E isso me marcava muito, porque eu não tinha muita noção, né? Nunca era o bastante. Exatamente. Você começou a se ver como incapaz de agradá-la e abandonada pelo seu pai, com sentimento de culpa que não fazia sentido, mas era como se você fosse culpada daquilo. Sim, exatamente. E aí as coisas foram acontecendo, meu pai simplesmente não entrou mais em contato, então também decidi que também não precisava mais. Já que ele não ia entrar em contato, eu também não vou entrar. Quando ele se afastou, você se fechou com ele. Sim. E você disse que foram alguns anos com uma mágoa, sem falar com ele, 3 anos e pouco. 3 anos e meio. E você não conseguia perdoá-lo de jeito nenhum. Não. Não, porque eu não entendia o porquê disso. Por que ele, de alguma forma, se afastou assim? Eu não fiz nada, né? Por que ele te abandonou? Quer dizer, ele não deu certo com a minha mãe, mas por que ele me abandonou? Comigo? Por que comigo? Você falou que você começou a usar muito isso, essa frase. Sim. Por que comigo? Por que comigo? Comigo não acontece. Comigo dá errado. Eu nunca vou conseguir. E você foi acreditando nisso. Sim. E começou a se tornar uma pessoa invejosa. Demais. Eu olhava as minhas amigas com a sua aparentemente família perfeita e eu queria aquilo. Isso me causava uma revolta. Não com elas em si, mas uma revolta como eu... A situação. Eu queria isso, mas eu não tinha isso. Eu não era capaz de ter isso na minha vida. Tanto que Dia dos Pais, pra mim, era... Horrível. Era horrível. Eu não queria, não gostava. Era um dia, assim, que chegava agosto, eu já ficava mais retraída, mais abatida. Você falou que o seu irmão também se fechou muito, vivia no quarto. Sim. Você falou ele muito calado. Também, por um lado, ele achava que ele era capaz de muito e ele também desenvolveu inveja, porque aí ele via alguém que tinha conseguido e ele achava que ele podia viver melhor aquilo, fazer melhor. Isso. Então, não estava ninguém bem. Não. Cada um em um cômodo da casa, né? Ele sempre fechado no quarto, eu na sala, ou com os amigos, ou sempre no celular, e minha mãe também, sempre fazendo algo, mas não tinha um diálogo, não era uma família unida. Eu não tinha uma família, então eu fazia dos meus amigos, das más influências, os meus amigos. A minha família. Mas graças a Deus, pela minha mãe me obrigar a ir para a igreja, frases. Às vezes, senhora, era horas de culto, mas uma frase me causava um temor que me livrou de muita coisa. Você falou que você teve, assim, várias oportunidades, situações para se relacionar com rapazes, mas quando chegava na hora, te dava um medo por causa daquela palavra que você não ouviu toda, mas um pedacinho. Foi, exatamente. Era exatamente isso. Tanto que
vamos dizer, eu já tinha 18 anos, os meus amigos, as minhas amigas me chamavam, eu era muito ingênua pra minha idade. Eu era aquela mais infantil ainda por conta disso. Mas era um medo que eu tinha. Me vinha. Eu lembro de uma vez que eu falei pra minha mãe que eu não ia pro culto de domingo, mas eu ia ouvir em casa. E aí eu até ouvi um pedaço do culto e eu falei, não vou mais ouvir. Mas algo dentro de mim falou, fica. E foi muito forte. E aí só mais 5 minutinhos. E eu fiquei. E a senhora ainda pregava assim, a pessoa que peca sexualmente antes do casamento, ela peca contra o seu próprio corpo. É um texto bíblico. Paulo falou sobre ela isso. peca contra o seu próprio corpo. E era um dia que eu já tava me relacionando com um rapaz que eu falava, não, acho que agora eu tô mais segura, vai acontecer. E aí veio a palavra. E eu falava, não, então não. Não vai rolar. E aí eu acabava, me afastava. E era sempre isso. Mas graças a Deus. Muito importante, porque você fez a sua aliança de sangue com seu marido, né? Sim, somente com ele. Ô, Daphne, você falou que você era uma pessoa insegura. Sim. Negativa. Demais. Pensava muito negativo. Sempre. Invejosa. Não acreditava que podia. Não. Você sempre achava que com o outro era mais fácil. Sim, tanto com a senhora. Chegou um momento que foi quando eu literalmente entendi que era uma inveja. Porque ainda falava, acho que para uma mulher ela assumir que ela é invejosa é muito difícil. E eu me vi invejosa quando eu invejava a vida da senhora. Por que que a senhora conseguiu vencer tudo e eu não consigo vencer? Por que que a senhora conseguiu vencer coisas grandiosas? E eu, às vezes, numa insegurança, não conseguia fazer, eu não conseguia acreditar que eu podia. E isso foi causando uma revolta. Ainda mesmo a senhora acreditando em mim, a senhora me acolhendo, a senhora investindo na minha vida, eu criei essa revolta dentro de mim. O mal não tem limite. Se ele encontrar um lugar, ele vai tomando conta. Sim. E você vê que tudo é mente, ó. Era uma Precisava fortaleza. de uma renovação mental. Era uma fortaleza. Era uma fortaleza. Aquela revolta com seu pai, você disse que teve uma época que eu preguei tanto sobre perdão. Sim. E até um dia disse, olha, quem que não está perdoando aí, perdoa logo para eu mudar a mensagem, Sim. porque eu só prego sobre isso. E você, endurecida, com muito orgulho, não queria perdoar seu pai, não falava com ele há 3 anos e meio, e assim, ele me abandonou, acabou e não quero saber, e quando a palavra vinha, você pensava, por que eu? Por quê? Então, que ele venha então, por que eu? Queria ficar com a razão, como a senhora fala, né? Escolha a paz. Em vez de ficar com a razão, escolha a paz. Mas não, por que eu? E esse orgulho que foi alimentado por 3 anos e meio, ele estava gigante. Então, para romper com isso, doeu muito. Mas chegou um tempo da minha vida que eu já não sabia mais o que fazer. Frustrada, já com os 18 anos, e aí não tinha Você falou que nada andava. Não, nada. Nada andava. Nada. Quando veio um último dia, uma palavra que disse, ó, esse portal está aberto, vai e faz. Que você foi, ligou, e assim, desabafou mesmo com ele, falou também, Sim. confrontou o abandono, falou tudo com ele, Sim. mas também zerou aquilo. Zerou. Você falou que a partir dali, tudo que não andava na sua vida começou a andar. Sua vida começou a andar. Sim. Foi um divisor de águas imenso, porque as coisas aconteceram assim, menos de um mês. Um emprego que eu não conseguia, eu conseguia ainda com
muito mais do que o Senhor, do Você que eu pediu pedi. um valor de salário, veio mais, com Sim. benefícios, Eu nem imaginei. plano de saúde. Participação de lucro. Eu pedi ainda um emprego mais perto da igreja do que da minha casa. Pra estar aqui, e o Senhor fez. Ainda era na época da Celso Garcia. Mudamos pra Taquari, ficou mais perto ainda, mais prático ainda. Então o Senhor, Ele, depois do perdão, foi uma libertação atrás da outra, uma conquista atrás da outra, que isso me fez querer mais e sempre avançar mais. E eu, como eu falo, eu divido a minha vida antes do perdão e depois do perdão. Acho que até como as pessoas falam, os obreiros mais antigos falam isso. A sua feição mudou. Antes eu chegava na igreja com cara fechada, emburrada, saía desse jeito e ia para casa emburrada. Tanto que teve uma vez quando eu comecei a fazer parte do evangelismo, tinha pessoas com receio de chegar até mim conversar comigo. Porque eu era sempre muito fechada, com a cara fechada. E as pessoas chegavam com cautela, com cuidado, mas eu já tinha sido transformada, né? E até hoje, se perguntar, a própria Glaucinete fala muito isso. Toda vez que ela vê minha mãe, ela vê a gente, eu e meu irmão, ela fala: esses meninos com a cara tudo emburrada, dormia no culto, me dava uma raiva que ficava mexendo no celular. Hoje estão aí, estão uma bênção, graças a Deus. E ela fala que minha mãe tem um grande testemunho, né? Minha mãe, por conta do ouvir lá atrás, busca agora, porque depois não vai dar conta, ela não ia dar mesmo. Não ia dar. E Tinha tudo para dar errado. Tinha, porque a família da minha mãe também não era... Minha mãe foi abandonada, né? Foi conhecer o pai apenas com 21 anos. A mãe dela deixou ela com a avó. Então, ela também tinha seus complexos. Você disse que a sua avó teve 3 filhos e doou todos eles. Sim, um com cada pai. E quando ela ficou doente, teve um problema que ficou para sua mãe cuidar dela. Sim. E a sua mãe falou com ela e ela falou: eu só queria uma aventura, eu não queria criança. Nunca gostei de criança, só queria uma aventura. E realmente, até hoje ela não gosta muito de criança, mas ela, por conta da minha mãe, do perdão da minha mãe também. Sua mãe também teve que perdoar. Sim. Hoje, assim, minha avó, ela poderia, que nem eu falei, ela era alcoólatra, era como uma mendiga. Pegava bituca de cigarro na rua, tudo que ela ganhava ela trocava por cigarro. Hoje ela tá num asilo que o próprio Ministério Mudança de Vida, ele vai lá, é o de São Caetano. Apoia. Sim. Hoje minha avó, ela tem uma vida que ela nunca teria, se não fosse também o perdão da minha mãe. O amor da minha mãe também, que teve que ter uma restauração, um renovo. E a gente fala que é da família, né? Foi perdoando e as coisas foram acontecendo cada vez mais. É muito importante isso, você falar que a sua vida se divide antes e depois do perdão. Sim. Antes era uma pessoa pesada, oprimida, frustrada, sempre insegura, cheia de complexos. E é interessante o complexo, né? Porque você sempre foi uma menina muito bonitinha, engraçadinha, mas sempre insegura. Sempre. Eu conseguia falar para os outros que elas eram capazes, que elas conseguiam, mas eu não conseguia falar isso para mim. Para mim era Você não aquilo. acreditava em você? Não. Para mim era... Não, mas para você é mais difícil. Não, mas essa pessoa ainda tem o apoio da mãe, ainda tem um pai, ainda tem uma família, você nem isso tem. Então era algo que estava sempre ali. Você não tem uma família unida. Que foi quando eu falei para a senhora também, quando todos da minha casa se posicionaram. Até a família unida. Meu irmão, o primeiro abraço que eu dei no meu irmão era estranho. Então você disse isso, que você, depois disso, quebrou essa barreira com seu pai também. Sim. As barreiras foram caindo por terra na sua casa. Você não abraçava o seu irmão. Você falou que o primeiro abraço era como se ele fosse um estranho. Era. O seu irmão. Meu irmão. Era vergonhoso até.
de abraçar, porque não tinha isso, não existia. E hoje é totalmente diferente. Hoje a gente se ama, a gente se beija, a gente brinca, conversa, pergunta se tá tudo bem. Hoje mesmo ele veio aqui, fazia tempo que a gente não se via. Ele veio aqui, ficou menos de 2 minutos, mas ele veio. Só para te ver. Só para me ver. Hoje isso lá atrás não acontecia. Não. Era algo impossível. E você queria a família unida, né? Queria. Eu queria ter uma família unida. Eu queria falar, esse é meu irmão. Eu queria conversar e ter as amizades. Hoje é o que, quando estamos aqui, temos a mesma amizade. Hoje a gente ri junto, a gente brinca. Relembra desse tempo, mas hoje relembra assim com... Não é aquele sentimento pesado ou com vergonha. Como um testemunho. Como um testemunho. Hoje a gente fala, mas fala sorrindo, né? Porque o Senhor mudou. Mudou, curou o destino completamente. Você se casou. Sim. Que é o que você também queria, uma família. Sim. Foi construir sua própria família. Sim. E também foi aprendendo, né? Foi. Você de início começou a jogar muito a sua parte emocional, uma dependência emocional Sim. sobre o Gabriel. É. E aí você aprendeu que você tinha que jogar em Deus. Exatamente. Eu queria que ele me ajudasse, eu queria que partisse dele o apoio. Mas ele não sabia como lidar também. Não era nele que eu tinha que jogar. E ele também ficava, mas vai em Deus. E eu falava, você é muito individualista, você não me entende. Mas não era isso, é porque literalmente eu precisava confiar no Senhor. É aquela dependência emocional que só se resolve em Deus. Só. Ele não vai conseguir, homem nenhum, mulher ninguém vai conseguir. Não. Porque você precisa dentro. Depender de Deus. Era algo dentro de mim que precisava ainda ser suprido. Ainda faltava isso para acabar de... Sim. Então era algo dentro, não era algo que eu ia conseguir fora, não era algo que ele iria suprir. E tudo foi acontecendo, às vezes até chorando no Senhor, ele perguntava se estava tudo bem, e aí eu, não, tá tudo bem. Nem falava mais, não, porque tá acontecendo isso, não. Eu falo, não, tá tudo bem, estou chorando nos pés do Senhor. E foi curando, foi trazendo confiança. E tudo começou a ser diferente, graças a Deus. A gente precisa crescer em Deus, Daphne, porque quando você cresce em Deus, exatamente assim, é a sunamita, vai tudo bem. Porque você sabe que só Ele pode curar, pode resolver. Tem coisas que acontecem dentro da gente que é só Deus. Não adianta. Ninguém vai poder fazer nada. Exatamente. É Deus. É Ele que supre, é Ele que preenche. Exatamente. É Ele que nos ajuda a ver aquilo que nós não estamos vendo. Sim, demais. E era algo que era o que faltava. E essa libertação eu tive nesses 52 dias, no segundo dia dos 52 dias, foi algo que me abriu a mente. Era algo que eu não via. E o Senhor falou, não, eu sou o seu pai. Eu não te abandono. Eu nunca te abandonei. Eu sempre estive com você. Nos momentos em que você achava que estava abandonada, era eu que estava te consolando. E isso abriu os meus olhos, assim, de uma forma que eu fiquei tão emocionada. E eu sempre, depois desse segundo dia, desses 52 dias, eu sempre falava no meu culto. Eu nunca te abandonei, eu sempre estou aí. Sempre, nunca vou te abandonar. Parece um momento difícil, parece às vezes um momento de injustiça, mas eu estou lá. Eu sempre falava nas minhas orações exatamente isso. Eu nunca te abandonei. Daphne, é muito importante dizer isso sempre. O pai é fundamental. Sim. Eu vejo o tempo todo isso acontecer.
Eu ainda comecei esse testemunho dizendo que eu ouço isso mais do que eu gostaria, mas infelizmente isso tem virado uma regra. Sim. Lares disfuncionais porque homens não se posicionaram, abandonaram. E eu vi em várias situações, mas aqui o Gabriel, a falta do pai, o tanto que ele queria um pai, você. Sim. É a falta do pai. Você vê o tempo todo, quando vem um sentimento, uma coisa, normalmente o que está por trás é aquela batalha lá de trás. Sim. Lá quando o pai não supriu, não esteve presente. E assim, ó, isso é muito forte. O problema do mundo é um problema de orfandade. O problema das pessoas é a orfandade. Enquanto isso não é curado, as coisas não fluem. É um vazio, é uma tristeza e altera o destino, a pessoa não se encontra. Então, os homens precisam se posicionar. E nunca arrumar a desculpa de eu não tive um exemplo de pai. Tenho pai eterno. Eu digo isso para as pessoas o tempo todo. Tenho pai eterno. Aprenda com ele. Faça diferente. Você teve um filho, ele precisa de você. Eu sempre digo, a partir do momento que você decide ser pai, ser mãe, você tem deveres, seus direitos acabaram. Exatamente. Você não tem mais direito de viver uma vida egoísta, de pensar em você. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu não estou bem nesse casamento. Não. Você fez uma aliança, você gerou inocentes. Seja responsável. Eu falo isso sempre. Seja responsável. Sim. Quando seu pai foi, naquele momento, ele não se deu conta do impacto que ele estava causando em você e no seu irmão. Exatamente. E que essa batalha, às vezes a pessoa tem que lutar por muito tempo, até ela definitivamente receber aquela cura em Deus. Exatamente. E entender, ó, aconteceu, não há mais, não dá para chorar leite derramado, então agora, ó, levantar a cabeça. Sim. Eu tenho um Deus que pode me curar, que pode me abraçar, que pode cuidar de mim. Aí a pessoa segue. Senão, cada um vai para cá. Quantas meninas que deitam no peito de qualquer homem. Exatamente. Quantos meninos que se tornam mulherengos e vão para a imoralidade, e meninas também. Muitas dessas meninas que caíram na sua lábia, na sua sedução, ali tinha um rapaz com sentimento de orfandade e tinha uma menina também com sentimento de orfandade, à procura de um aconchego, de um pai. Cada um tentando suprir o seu vazio, a sua dor. Só que a nossa dor só pode ser curada em Deus. Só Ele pode curar. Somente nele. A sua vida só foi restaurada, curada, e você tem podido seguir e ajudar outras pessoas por causa de Deus, né? Exatamente. Decisão. Romper dói. Rompimento dói. Mas romper com o orgulho, ele é libertador. O orgulho é algo que eu também aprendi há pouco tempo atrás. O orgulho você tem que vencer todos os dias. Não é uma atitude que você fez ou lá atrás.
não sou mais orgulhosa, já perdoei meu pai. Então o orgulho foi vencido. Não. Ele tem que ser vencido todos os dias. Porque tem situações em que o orgulho quer falar mais alto. Sim. E é onde você tem que lembrar, ei! Opa! Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Deus curou seu destino, minha filha. Curou meu destino. Curou. Olhando para a vida da minha mãe, poderia ser mais uma abandonada, mais uma também que não teria esperança nenhuma, mas eu tenho uma vida completamente diferente. Hoje minha mãe, ela pode deitar a cabeça no travesseiro, tranquila, porque ela sabe onde os filhos dela estão. E essa, eu falo para ela, é a sua maior vitória. Aqueles 10 anos de luta, obrigando a gente a ir para a igreja, e era brigas, e emburrada, não foi, 10 anos não foi fácil. Mas hoje ela colhe esses frutos. Qual a mensagem que você deixa para essa moça? Para essa pessoa? Perdoe e acredite que você nunca está sozinha. O Senhor está com você. Como Ele esteve comigo, o Espírito Santo nos consola e nós temos Ele o tempo todo. Mas a gente precisa decidir acreditar. Mesmo que as circunstâncias mostrem pra gente que não. Nós temos a palavra do Senhor, que é a verdade. E é só a verdade que nos liberta. Maravilhoso. Tá aí. Jesus Cristo é mudança de vida. Vamos orar. Ó meu Deus, eu quero agradecer de todo o meu coração pela vitória, pelas mudanças, pelas transformações, pela vida do Gabriel e da Daphne. Quero agradecer, meu Senhor amado, pelo que o Senhor fez na vida deles, o que o Senhor está fazendo. Hoje eles têm um testemunho. E é um testemunho de vitória. E eu peço que o Senhor sustente, conserve, e que eles possam crescer dia após dia e nos encantar e nos edificar. Ah, Deus, e tudo para a sua glória. Tudo para glorificar o teu nome. Abençoa lares, famílias, todos, Senhor, que nesse momento estão tendo a oportunidade de tomar decisões, de não perder mais tempo, de não enxugar gelo. Ah, o Senhor nos chama para uma vida poderosa, mas para isso é preciso uma tomada de decisão. A fé exige, tem processos. É preciso perseverança, continuismo, estabilidade, consistência. E eu oro para que essa pessoa esteja se levantando e tomando decisões agora. Firmes, sérias, profundas. Se voltando para o Senhor, dependendo do Senhor, se derramando na tua presença. Toca corações, transforma, derrama paz, salva. Ó Deus, faça uma grande obra para a honra e a glória do teu nome. Eu abençoo o teu povo em todo lugar e já agradeço pelas mudanças e testemunhos que vamos receber. Muito obrigada por tudo. Te amamos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Muito bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele te ama e está buscando por você. Abra o coração, se aproxime dele. Ele vai se aproximar de você. Muito obrigada, Daphne. Muito obrigada, Gabriel. Obrigado. Foi um prazer. Prazer é nosso. E muito obrigada a você. Pode contar com a gente. Porque é um prazer servir.